Olá, meus irmãos, recebam a doce e gloriosa paz do Senhor. Quem tem o prazer de falar com vocês é sua irmã em Cristo, Eli Borges. Irmãos, hoje eu venho trazer para vocês uma visão que um irmão, que ele pertence à Igreja de Deus e Amor, ele é pastor da Igreja de Deus e Amor, e ele teve uma visão nessa semana. O Senhor mostrou para ele a Igreja de Deus e Amor dividida em 3 partes. Eu vou fazer um comentário antes, né? Vou fazer um comentáriozinho antes de colocar o vídeo para vocês verem o irmão mesmo testificando da revelação que o Senhor deu para ele. Meus irmãos, nós sabemos que a Igreja de Deus e Amor não está lá essas coisas, não é? E eu peço a vocês que fiquem até o finalzinho do vídeo, porque muitos não vê o vídeo até o final e daí sai fazendo comentários impropriados, né? Às vezes até fazendo críticas, e eles não assistem. A gente vê que não vê o final do vídeo para depois fazer o seu comentário. Então eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem, para depois, aí sim, vocês fazerem os seus comentários, amém? Então, meus irmãos, nós sabemos que quando o missionário partiu, ele deixou a irmã Ereni como presidenta da obra. Nós sabemos que na Bíblia, a Bíblia Sagrada não dá respaldo para a mulher tomar conta da obra do Senhor, né? Nós não vimos na palavra de Deus aonde uma mulher tomou conta de uma obra assim. A gente não vê na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia não dá respaldo. Tem que ser um homem, um varão para tomar conta da obra do Senhor. Não é dizendo que as mulheres não são capazes, não é. Mas isso já é uma ordem de Deus desde o começo, né? Então, meus irmãos, nós sabemos que a irmã Ereni já está uma pessoa de idade, né? Ela já não tem mais pulso firme para tomar conta de uma obra dessa, que é muito grande. Então, o que acontece? Ela falou que quando o missionário morreu, ela veio a público e falou que a doutrina não ia acabar. Mas a gente está vendo que todo dia está mudando, não é? E eu já vi até comentários, vídeos aqui, aonde muitos dizem que a Igreja de Deus e Amor está vendendo alguma parte da igreja, alguns prédios, né, da igreja. Por quê? Porque na época do missionário tinha muitas pessoas que iam para os templos e os templos ficavam cheios, né? Isso é uma verdade. Realmente, na época do missionário, a igreja sempre era lotada de pessoas, né? No feriado, domingo, sempre tinha muita gente ali, porque eu andava muito ali também e via ali. Então, meus irmãos, nós sabemos que com a partida dele as coisas mudaram, né? E nós sabemos que o missionário tem 4 filhos, né? A Débora, o Davi, a Leia e o Daniel. Então, o Davi, quando o missionário morreu, ele ficou ali, né, tomando conta. Só que o que aconteceu, que ele se deixou ser enganado e veio a público aquele vídeo com aquela mulher e a diretoria puniu ele 10 anos. Aí, então ele saiu e fundou sua igreja. E a Débora fica ali, né, que ela tá como vice da mãe dela. E a Leia começou ali, né, ela voltou para a igreja e começou a fazer a obra, e todo mundo gostando da maneira que ela se colocava, a posição dela ali, que ela combatia mesmo o pecado, ela falava, e então o pessoal estava gostando dela. E achando, tinha quem diga que ela realmente ia ficar ali como sucessora, né, do seu pai, para tomar conta da obra ali, né, ter pulso firme, que ela tinha assim eu gostava muito assim da maneira que ela se colocava. Mas aí veio aquele escândalo e puniram ela 5 anos. Ela está punida aí, não está fazendo mais nada. Ela toma conta da Fundação Reviver, mas não está pregando, não pode cantar. Ela está ali parada mesmo. Tem o Daniel. Daniel, antes do seu pai partir, que ele já tinha saído da igreja, já estava no outro casamento, né? Onde ele é separado da Eliana Miranda. Então ele já vive outro relacionamento, já tinha saído da igreja. E então, meus irmãos, o que a gente vê é que realmente não tem ninguém assim, pulso firme para tomar conta da obra. Então, o que acontece? A Débora, ela está ali, ela é vice da mãe dela, e ali surge o filho dela, né? O filho mais novo da Débora, e ele levanta ali dentro da igreja Deus e Amor, um grupo, né? Ali
uma igreja chamada Regenere, aonde o intuito dali deles é para trazer os jovens para a casa do Senhor. Só que ele está fazendo de uma maneira totalmente errônea dos padrões que a Igreja Deus e Amor tem, né? Até então tinha, porque agora também já mudou muitas coisas. Então ele com a mãe dele, ali ele dá a opinião para a mãe e ela vai acatando, então ela vai colocando ali para dentro da igreja e aquilo ali vai, né, se expandindo dentro da igreja, né? E então aquela doutrina dele tá entrando para dentro da igreja. Por quê? Porque a diretoria é formada dali do grupo deles mesmo, pessoas com as mesmas ideias, e quando eles trazem algo, eles levam ali na mesa e eles vão ali discutir sobre aquele assunto, e na verdade acaba todo mundo acatando aquela ideia, então aquilo ali começa a fazer parte da igreja. Então, o Regenere, irmãos, é uma igreja totalmente diferente dentro da Igreja Deus e Amor. Por quê? Porque logo que ele trouxe uns costumes que a Igreja Deus e Amor não tem. Aí você vai dizer para mim, irmã, você está pregando uso e costume? Não estou pregando uso e costume. A Igreja Deus e Amor, ela foi fundada através de oração e jejum. Muitos irmãos passaram noites de joelhos, madrugadas frias, orando o Senhor para que essa obra tivesse o tamanho que ela tem hoje. Muitos irmãos que são da Deus e Amor entendem plenamente o que eu estou falando aqui. Então, o que aconteceu? Com a partida do missionário, os irmãos estão vendo que a igreja já não tem mais aquela doutrina, né, que pregava antes. Não é uso e costume, é a palavra de Deus. Então, muitos saíram da igreja, fundaram outros ministérios, então passaram para outras igrejas. Então, meus irmãos, eu sei que tinha muitas coisas pesadas na Igreja de Amor, tinha, mas nós temos que entender que a palavra de Deus, nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo diferente. O Senhor diz que nós somos sal e luz desse mundo. As pessoas dizem, a Igreja de Deus de Amor, ela fala só de roupa, né? E é costumes, eles dizem que é costume, é uso e costume. Roupa, cabelo, sapato, não sei o que mais. Então diz que é regra de homem. Mas, irmãos, nós sabemos que nós temos que ter, nós somos separados. Então, a roupa, o cabelo, a nossa vestimenta é um complemento. Isso não quer dizer que você vai ser salvo porque você está com a saia abaixo do joelho. Isso não vai dizer que você é salvo porque você não cortou seu cabelo, não. Mas isso é um complemento, isso faz parte do povo que vai morar no céu. Por quê? Porque nós somos um povo separado, né? O povo de Deus não tem os tais costumes do povo do mundo. O Senhor diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. O Senhor diz que nós somos comparados à semelhança do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é santo. Então nós devemos ser santos em todas as maneiras de nós sermos. Uma mulher bem vestida, né? Nos padrões de uma mulher de Cristo, ela dá o seu testemunho aonde ela andar, até no seu vestir. Né, irmãos? Mas se você usa todo tipo de coisa e você diz, o Senhor só quer o meu coração, sinto muito em lhe dizer que o Senhor quer o coração sim, mas o Senhor também quer o nosso proceder. O Senhor, ele quer a alma, o nosso corpo também faz parte, né? Então, meus irmãos, nós temos que ser separados. Deus não só quer o coração. Deus não é açougueiro para querer só o coração. Deus quer um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós somos um povo separado. Não adianta nós querer dizer que o Senhor só quer o coração e nós ser parecido com o povo do mundo. Quando o Senhor diz que nós somos sal da terra, né, irmãos? Nós somos um povo diferenciado em todas as maneiras, no procedimento, no falar, no agir, no nosso caráter. O povo de Cristo é um povo separado deste mundo, não é igual o povo do mundo, não adianta, irmãos. Então, o que acontece é que aí o jovem trouxe os costumes do mundo para dentro da igreja e muitos irmãos se desgostaram e saíram. Tem quem o diga que a sede mundial já está vendendo um pouco ali, uns prédios da igreja, né? Então, eles estão dividindo para vender. Por quê, irmãos? Porque na época do missionário, final de semana, feriado, era lotado de gente ali o templo, que como ele costumava chamar o templo da glória de Deus.
aonde também eu fiz muitas campanhas ali e via que era lotado de gente. Então, ali, como agora tem o Regenere ali, e muitos irmãos já não concordam mais, aqueles remanescentes não concordam mais com isso que está acontecendo, eles não apoiam. Mas, como a Débora, ela apoia o seu filho, ela acha que isso é bom, porque nós estamos em outra época, não dá mais para ter aqueles costumes de outrora, né? Só que ela esquece que Deus quer um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós temos que ser diferente, né, meus irmãos? Só, meus irmãos, que aí os irmãos ficam tristes e ninguém vai mais. Às vezes fica só na igrejinha do bairro mesmo. Outros saíram, os remanescentes saíram, né? Que muitos ajudaram a crescer esta obra em jejum e oração. E então, eu vou deixar para vocês aqui o irmão falando o que o Senhor mostrou para ele. Nós vemos que agora tem o Regenere e tem a Igreja Deus e Amor e tem também a Fundação Reviver. Então, irmãos, é cada um ali no seu querendo encaixar a sua maneira, a sua doutrina, né? A sua forma. O Regenere é uma igreja totalmente assim despojada, como diz eles, né? Não tem assim a doutrina como respaldo, não tem a palavra de Deus assim, né? Como a gente tem que trazer, irmãos, o jovem para a igreja, mas é pregando a doutrina, a palavra de Deus, dizendo que o pecado é pecado, que a palavra de Deus não foi modificada. Os jovens têm que entender que sem a santificação ninguém verás a Cristo Jesus. Nós temos que entender isso na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que ser um povo diferente, né? Nós não podemos ser igual ao mundo, compactuar com as coisas deste mundo. Nós somos um povo diferente. Então, meus irmãos, eu vou deixar para vocês aqui o irmão testemunhando, né, que o Senhor revelou a ele, tá bom, meus irmãos? Nos revela, nos traz a revelação, esse zelo de Deus. Esse zelo de Deus. A qual Malaquias 1, versículo 6, 7. A palavra do Senhor, ela é tremenda. Ela é tremenda. O Senhor me deu uma visão. Me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão com a sede mundial, IPDA, em São Paulo. O Senhor me deu uma visão. E essa visão, o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou a diretoria sendo trocada por cartas marcadas. Sendo trocada por cartas marcadas. Aqueles homens ali, aquelas mulheres ali, sendo trocados e substituindo eles, cartas marcadas. Pessoas que já foi escolhido para ocupar aquele lugar. E após essa diretoria ser trocada, agora vem um choque, agora vem um baque, agora vem um pão que é imundo aos olhos do Senhor. Porque a casa é do Senhor. A casa do Senhor não é empresa. Empresa não rege a casa do Senhor. E ali, o Senhor mostrou um baque para matar na fé muitos homens de Deus. Um ataque contra a igreja. Tudo já armado, tudo já preparado. Para que matasse homens e mulheres na fé. Matasse. Assim como Esther foi levantada ali, no momento exato, porque tudo já estava armado contra o povo de Deus, e agora se encontra nessa posição, a visão que Deus me deu, uma visão, e se encontra nessa posição, tudo preparado, tudo já foi armado, tudo já foi colocado, e a palavra do Senhor, nesta revisão, o Senhor me mostrava a divisão, um ministério virando 3 ministérios. Tem coisas que podem até parecer verdade, mas não são. Peraí, meus irmãos. 3 ministérios. Deixa eu só apressar aqui, né, porque meus irmãos, demora bastante, tá? E a gente apressando é melhor, tá bom? Ministério Regenere, Ministério Reviver e Ministério Igreja. 3 ministérios. Mas nenhuma em Deus.
mas as 3 no CNPJ, numa empresa. Os 3, empresa. Como se reunisse e dividisse ovelhas, dividisse almas, como se a alma pertencesse a eles. Deus não me mostrou quem são, mas mostrou uma nova diretoria. E mostrou como todos ali estavam inimigos de Deus. Estavam cegos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é tremenda. E nessa visão, assim como em Malaquias, o Senhor brandou. E a palavra do Senhor nos mostra onde Deus tem zelo pela casa, tem zelo pelo altar. E nessa visão, Deus me mostrou ele tomando providência. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Deus, ele é dono da casa. A casa de Deus não é empresa. E ali estava sendo tomada decisão. Aonde agora as ovelhas do Ministério 1 vai para o Ministério 1. As ovelhas do Ministério 2 vai para o Ministério 2. As ovelhas do Ministério 3 vai para o Ministério 3. Aqueles que são remanescentes, aqueles que não saem do verdadeiro evangelho, esses poderiam procurar outro evangelho, porque não tinha mais a IPDA conforme Deus entregou na mão do missionário, a qual Deus aprovou. O ministério foi ligado na terra e no céu. Desta forma, o Espírito Santo é com esse ministério. E esse ministério ali nessa visão, ele estava sendo destruído. Ele estava sendo dividido como se fosse as vestes do Senhor Jesus quando mataram Jesus. Ali 3 empresas, CNPJ. E essas 3 empresas, elas estavam colocando jugo naqueles que decidiam ficar. Colocando jugo, mandando alimento deles mesmos. Mandando alimento deles. Mandando a nova história, a nova direção. Mandando as cartilhas. A cartilha é essa, anda na cartilha. Não era mais doutrina, não era mais carteirinha, agora era a cartilha. A cartilha é essa e passa a cartilha para os que ficou. Deus me mostrou nessa visão um baque tão grande, aonde homens de Deus chorando pelo chão. E ali Deus ouviu esse clamor dos seus filhos. Porque muitos que antes ele tinha temor, mas ele perdeu o temor. E agora não tem mais nada não. Esses aí estavam concordando com tudo. A palavra do Senhor nos mostra a reflexão sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles fizeram coisas terríveis. Mas Deus foi deixando para ver até onde eles iam. A palavra foi se cumprindo ali. E Deus esperando Eli colocar ordem na casa. E ele não colocou. Mas de repente, agora, eles pegaram a arca do Senhor. E agora aconteceu juízo. Eles comeram do seu próprio caminho. E todo Israel, o Israel que ficou cego, o Israel que parou de ter visão, o Israel que parou de ter temor, eles também caíram. Pegaram a arca do Senhor, sem temor nenhum, e tirou ela do seu lugar. Pois é, meus irmãos, aí está, onde o Senhor deu essa visão para este irmão, e ele está testemunhando da visão que o Senhor deu para ele. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que realmente a Igreja Deus e Amor é uma igreja que tem muitas pessoas preparadas para tomar conta desta obra, mas eles não deixam, irmãos. A igreja tornou-se uma empresa, Eles de família para família, como se fosse uma dinastia, aonde passa de pai para filho, é sempre a família. E isso é uma empresa, isso não é uma obra de Deus. Obra de Deus tem que orar o Senhor, para que o Senhor levante alguém para tomar conta da obra. Então a gente fica triste por isso, irmãos, E o Senhor mostrou para esse irmão aqui. E é isso mesmo que está acontecendo. Tem 3 igrejas dentro da igreja. Deus de Amor tem a Igreja Deus de Amor, o Regenera e a Fundação Reviver. Então cada um vai dar o seu proceder, cada um vai dar a sua doutrina. Triste de ver isso, não é, meus irmãos? Deixe o seu comentário, Deus abençoe, fique com Deus.